Olá, amiguinhos! Estão todos bem? Desejo que sim. Então, estamos aqui mais um dia reunidos para a nossa evangelização. Vamos fazer a nossa prece? Querido amigo Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome, buscando estudar e aprender mais um pouquinho dos seus ensinamentos. Pedimos que nos auxilie a absorvê-los em nosso coração e que possamos colocar em prática, hoje e sempre. Hoje a nossa aula será sobre os profetas. O que significa a palavra profeta? A palavra em português profeta origina-se do grego e significa advogar ou discursar em público. Em latim, significa intérprete ou porta-voz, inspirador ou professor, uma pessoa que fala o que irá acontecer mais adiante ou fala em nome de alguém. Em hebraico, significa falar com entusiasmo, proferir palavras. Na linguagem atual, profeta é aquele que prevê o futuro, adiantando, de alguma forma, os acontecimentos. Vamos conhecer alguns profetas citados no Antigo Testamento: Oséias ou Isaías, Zacarias, Jeremias, o Malaquias, Elias, Joel, Miqueias e Jonas. Há muitos outros profetas. Trouxemos estes apenas como exemplos. Estes profetas viveram antes de Jesus Cristo. Isaías, por um exemplo, viveu no ano de 793 a.C. Malaquias em 430 a.C. No conceito espírita, os profetas eram excelentes médiuns. Atividades mediúnicas são conhecidas há muitos anos no mundo. Documentos históricos falam de manifestações de espíritos, tendo cada povo descrito o fenômeno de acordo com a sua época, os seus costumes e o seu grau de evolução. Na antiguidade, já existia a prática mediúnica. Entre os egípcios, os hindus, os gregos e os romanos, já existia a prática conhecida por outros nomes. Entre os hebreus, atuais judeus, essa prática recebeu o nome de profetismo. O povo judaico teve um número maior de profetas que outros povos, e este fato foi marcante, pois deu forma e conteúdo ao próprio judaísmo como religião. O povo hebreu era muito religioso. Respeitavam os profetas, pois tinham através deles a manifestação de Deus. Foi em torno do profetismo que se formou a nação judaica. Moisés, o chamado pai dos profetas, assumiu a liderança do povo hebreu, libertando-os da escravidão egípcia. Através dele, a espiritualidade superior pôde orientar o povo nas decisões a serem tomadas. O ensinamento de um Deus único, monoteísmo, foi preservado graças à atuação dos profetas, a começar por Moisés. Entre o povo hebreu, o profeta era aquele homem dotado de poderes espirituais que lhe permitiam curar, ensinar o caminho do bem, aconselhar, advertir, além de prever acontecimentos futuros. Agiam como intermediários entre o povo e os espíritos. A importância dos profetas está registrada nos livros históricos, onde muitos nomes são lembrados e citados até o dia de hoje. Os profetas eram queridos e respeitados pelo povo. Era comum os governantes chamá-los para prestarem aconselhamentos e fazer predições. Não se envolviam nas questões materiais e, junto ao povo, suas atividades eram religiosas,
Por isso eram chamados homens santos, homens de Deus. Eram homens humildes que se vestiam de maneira muito simples e se alimentavam de forma modesta. Governantes, em sua maioria, eram reis tirânicos, ambiciosos e prepotentes. Os profetas sofriam duras punições, como prisões, tortura e às vezes até a morte. Eram desamparados, aflitos e maltratados. A importância dos profetas na história cristã. Os primeiros profetas tiveram um papel muito importante, como a formação do pensamento religioso judaico, na sustentação da ideia do Deus único, na conservação do espírito religioso do povo e também na preparação do povo para receber Jesus. O nascimento de Jesus foi anunciado por muitos profetas. Eles escreviam anunciando o nascimento de um Messias. Moisés ajudou a preparar o povo a receber Jesus. A espera do nascimento do Messias ajudou o povo a suportar duras provas e a manter-se unido. Existem profetas nos dias de hoje? Desde que Kardec nos trouxe a codificação espírita, o espiritismo e a mediunidade têm sido explicados pelos espíritos, estudada e compreendida pelos homens. Hoje, a humanidade pode beneficiar-se das luzes do alto, sem o sacrifício a que foram submetidos os profetas de outras eras. No profetismo atual, podemos relacionar tanto profetas quanto profetisas, ou seja, os médiuns de referência. Assim, dentre outros, citamos Zilda Gama, Ivone Pereira, Raul Teixeira, Divaldo Franco e Chico Xavier. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Questão 624, Livro dos Espíritos. Jesus nos esclarece que haverá falsos profetas, que se valendo do prestígio deste nome, exploram os que acreditam, em proveito do seu orgulho e da ganância, achando mais cômodo viver à custa de quem se ilude. O verdadeiro profeta é reconhecido pela sua superioridade moral. Chegamos ao final de nossa aula. Muito obrigada por assistirem. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana.